E aí, pessoal, então a gente vai continuar agora a ver os conjuntos numéricos, né? Vamos prosseguir vendo os conjuntos dos números racionais, certo? Então vamos relembrar, a gente iniciou vendo o conjunto dos números naturais, né? Que é dos números que começavam em zero, né? E aí é 1, 2, 3, 4 e todos os sucessores, que são os números que a gente utiliza para contar, certo? Depois disso, a gente foi para o conjunto dos números inteiros, né? Que inclui os números naturais com os números negativos, né? Menos 1, menos 2, aqui erro de digitação. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, certo? E agora a gente vai conhecer quem são os conjuntos dos números racionais, que é representado pela letra Q, certo? Que são quem? São os números decimais, por exemplo, o menos 2,5 é o número racional, né? O menos 0,3 ou mais 0,3, o 2 sobre 7, então as frações, certo? Então vamos formular direitinho quem são os conjuntos dos números naturais. Desculpa, dos racionais, certo? São todos os números que são representados na forma decimal, certo? E aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, os números racionais são o conjunto dos números que podem ser escritos tanto na forma de fração como em decimais, tá? Então, por exemplo, ó, a gente pode representar de algumas formas. Vamos ver a representação dele em uma fração ordinária, certo? Por exemplo, 6 sobre 3 é um número racional. 1 sobre 2, 1 meio, é um número racional. 9 sobre 3 é um número racional. Qualquer número que eu consiga escrever em forma de fração é um número racional. E aqui eu ainda botei, né, um subitem que é o quê? Todos os seus opostos. O oposto de um número é o negativo dele, né? Então, menos 6 sobre 3, menos 1 meio, menos 9 terços, né? São números racionais escritos em frações ordinárias, tá? E aí a gente pode dizer, geralmente, né? De forma geral, que esses números têm a forma A sobre B, sendo que A pertence aos inteiros e B também. E além disso, B tem que ser diferente de zero, né? Porque a gente não consegue dividir nenhum número por zero, ok? A gente pode representar os números racionais também através de números decimais com finitas ordens decimais. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu tenho 0,3, né? Isso aqui é um número decimal com finita ordem, né? Eu só tem um número depois da vírgula. E a gente sabe que a gente consegue transformar esse número decimal em uma fração, 3 sobre 10, certo? 3 sobre 10, tá aqui. Outro, ó, 0,25, né? Tem duas casas decimais, eu sei que eu posso transformar em 25 sobre 100. E se eu fizer o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Se eu dividir 25 por 5, dividir 100 por 5, eu vou ter quanto? 25 por 5 dá 5. E 100 por 5 dá 20, certo? Que é outro número racional, né? Uma fração. Se eu dividir de novo por 5 aqui e por 5 aqui, eu vou ter quanto? 5 dividido para 5 dá 1. 20 dividido para 5 dá 4. Um quarto. Já estava aqui. Certo? Então, várias frações representam o mesmo número, 0,25. Pode ser representado como 5 sobre 20, como 25 sobre 100, como 5 sobre 20 e como um quarto, certo? Só um bizu aqui para vocês. Uma observaçãozinha. Além disso, ó, menos 75 sobre 5. Menos 0,75, né? Eu posso representar como menos 75 sobre 100, certo? Que é a mesma coisa de menos 3 quartos. Para eu chegar no menos 3 quartos, eu fiz o quê? Eu dividi isso aqui
por 25. Em cima e embaixo, tá? Ok? Então, ó, os números racionais são tanto números decimais quanto frações. E eu consigo transformar números decimais com finitas ordens decimais em frações, certo? Aí a gente tem mais um tipo, que são os números decimais que têm infinitas ordens decimais, né? O que isso quer dizer? Que depois da vírgula aparecem infinitos números. Com um exemplo específico, né? Com uma extensão infinita periódica. Que é isso, ó, eu tenho períodos aqui, né? Aqui o período é 3, aqui o período é 36, aqui é 5, né? Isso tudo vocês viram lá no ensino fundamental, está só relembrando. Ok? E a gente viu lá no ensino fundamental que eu conseguia transformar uma fração numa dízima periódica, e uma dízima periódica também poderia retornar a forma de fração, ok? Todos esses são números racionais. Então, ó, a gente pode, quando a gente vai, vocês viram que a gente consegue, né, descrever um conjunto através de uma característica principal dele. Então, vamos lá descrever o conjunto dos números racionais. Desculpa. Então, o conjunto dos números racionais são números x da forma a sobre b, ok? Com a pertencendo aos inteiros e b pertencendo aos inteiros, com exceção do zero, né? A gente viu que quando a gente bota esse asterisco aqui, a gente está dizendo que o zero não pertence ao conjunto, ok? Ou então, eu posso dizer a mesma coisa aqui, ó, que é o conjunto dos números do tipo A sobre B, tal que A e B são números inteiros e B é diferente de zero, tá? E aí é representado pela letra Q maiúscula. Se a gente for representar em forma de diagrama, a gente vai ter isso aqui, ó, gente. Eu tenho esse amarelinho aqui, o conjunto dos números naturais, né? Que está contido no conjunto dos números inteiros, e esses dois estão contidos no conjunto dos números racionais. O que isso quer dizer? Que todo número natural é um número inteiro, e que todo número natural e inteiro são números racionais, ok? Então, ó, além do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros, existem outros subconjuntos dos números racionais. Quais são eles? Ó? O que é asterisco? Esse asterisco aqui a gente já conhece, né? É o conjunto dos números racionais que não são zero. Então, é excluir o zero do conjunto, né? Que com esse maisinho aqui é o conjunto dos números racionais positivos que contém o zero, certo? Positivos e o zero. Vamos elencar aqui, ó. Esse Q menos é o conjunto dos números racionais negativos, que também contém o zero. Agora, se eu fizer assim, ó. Deixa eu apagar toda essa tinta. Q mais asterisco. Esse mais quer dizer que são números positivos. Esse asterisco quer dizer que não tem o zero, certo? E esse Q asterisco menos. O asterisco diz que não tem o zero, menos diz que são racionais negativos. Ok? Aqui, ó. Exemplos de números racionais. Não sei porque ficou todo branco. Vou mostrar a representação geométrica, tá? Tá aqui a reta, né? Uma reta. E eu tenho os números racionais sendo representados nessa reta, né? A gente tem aqui a origem da reta, que é o zero. Para lá,
os números ficam cada vez maiores e mais positivos. Para cá, né? Opa! À esquerda da reta, o número fica cada vez menor e mais negativo, ok? Entre dois números racionais, a gente não consegue contar a quantidade de números que existem entre eles. Então, a gente diz que existem infinitos outros números racionais entre dois números racionais, certo? Entre o 0 e o menos 0,25 existem infinitos números aqui dentro. Eu não consigo contar, tá bom? Aí vamos pro porque é mais importante aqui pra gente. Vamos nomear aqui os termos de uma fração. Eu tenho essa fração aqui, né? 3/7. Vamos relembrar como é que a gente nomeia. Esse número de cima a gente chama de numerador, certo? E esse número aqui de baixo a gente chama de denominador, ok? Todo mundo lembra disso, né? Aqui representando, né, uma figura que eu mostrei para vocês lá no início, certo? Eu tenho os números naturais, 0, 1, 2, 3. Depois, né, incluindo os negativos, eu tenho os números inteiros, tá? E quando eu incluo os números decimais e as frações, eu tenho os números racionais, tá? Então, as operações envolvendo frações, elas são fundamentais para a resolução de diversos problemas da matemática e das demais ciências, né? Como a gente já tem visto, por exemplo, em física. A gente sempre precisa de frações para resolver um problema ou outro, né? É importante saber adicionar, subtrair, multiplicar e dividir esses números que são tão comuns no nosso cotidiano. Além disso, a potenciação e a radiciação de frações são outras duas operações que são importantes, tá? Então, vamos lembrar aqui como é que a gente opera. Primeiro com potenciação de números racionais. Se eu tenho um número racional, né, a sobre b, sendo elevado a n, o que esse n está dizendo aqui para a gente? Que esse número está sendo multiplicado n vezes, né? E aí eu posso transformar isso, na verdade, em a elevado a n sobre b elevado a n. Eu já mostrei para vocês várias propriedades, né, de potenciação de números em forma de fração. Então, não vou me repetir, aqui é só para a gente relembrar uma coisa ou outra, tá? Vamos, por exemplo, olhar aqui, ó. Eu tenho o número 3 quartos, né? Essa fração sendo elevada ao quadrado. O que eu posso fazer? Eu posso levar cada um dos números ao quadrado, né? Eu levo o numerador ao quadrado, dá 9, e elevo o denominador ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Em cada um desses exemplos, foi isso que a gente fez, certo? Pegou o numerador, elevou a quarta, o denominador a quarta, aqui a quinta e aqui a quinta, certo? Pronto, agora vamos para a radiciação de números racionais. Quando a gente radicia, a gente sabe que é a operação inversa da exponenciação, né? Que é a mesma coisa de fazer assim, ó, gente. Raiz enésima desse número a sobre b, dessa fração a sobre b, é o quê? A mesma coisa que eu radiciar o numerador e radiciar o denominador, certo? Por exemplo, aqui, ó. Raiz de 25 sobre 36. Basta eu fazer como? Eu vou fazer a raiz de 25, que é 5, sobre a raiz de 36, que é 6. Aqui, raiz cúbica de 8 sobre 27. Eu faço a raiz cúbica de 8, que é 2, e faço a raiz cúbica de 27, que é 3. Tá? Facinho, facinho.
Pronto, aí uma coisa que desperta muita dúvida de vocês, que é a adição e subtração de números racionais. A gente tem esse primeiro exemplo aqui, que é o mais fácil, que é o quê? Quando os denominadores de cada uma das frações são iguais. Isso aqui é fácil. Quando o denominador for igual, basta a gente somar o numerador, né? Vai ficar 1 mais 4 sobre 3. Vai ficar 5 terços. Então, ó, quando os denominadores forem iguais, a gente soma, no caso se for somar, né? Ou subtrai, se fosse para subtrair, os numeradores e conserva o denominador. Mas quando é nesse caso aqui, que os denominadores são diferentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o MMC disso aqui, né? O MMC. Mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque a gente tem que transformar isso aqui em frações que dê para se somar, certo? Então, vamos lá. Em frações que sejam equivalentes, tá? 5 e 3. Por 2 não dá ninguém, por 3 dá, né? Aqui eu repito. E 3 por 3 dá 1. O próximo número primo é 5. Então, vai dar 1, vai dar 1. 5 vezes 3, 15. Então, o MMC de 5 e 3 dá 15, tá aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 15, dividir pelo 5 e multiplicar por 2. 15 dividido para 5 dá 3, vezes 2 dá 6. 15 dividido para 3 dá 5, vezes 1 dá 5. 6 mais 5 dá 11, ok? Então, vai dar 11 sobre 15, ok? Então, quando os denominadores forem diferentes, a gente precisa torná-los iguais usando o MMC. E aí a gente prossegue com a soma ou subtração, tá? Isso aqui a gente está só relembrando o que a gente já viu em inúmeros casos. Então, meu povo, depois dessa nossa videoaula, que foi basicamente uma revisão que a gente já viu, né? Só para ter certeza que todo mundo vai relembrar o que são os números racionais, eu quero que a gente coloque a mão na massa para exercitar o que foi visto. Então, vocês vão ler os tópicos do livro que estão na página 23 a 27, produzir um resumo com os principais tópicos que são abordados nessas páginas, e em seguida resolver os exercícios que estão na página 27, as questões 8 a 11, ok? Então, até logo, pessoal. Um beijo.